agora para o quadro de cinema, né? Mas antes eu vou querer contar um pouquinho sobre minha história para você que está aí assistindo, conhecer um pouquinho mais quem é Vitor, de onde é que ele veio, o que é que ele está fazendo. Pois é, a minha história, ela não começou muito diretamente ligada ao cinema, né? Isso tudo começou na infância, mas eu passei por um momento de muita indecisão, muito conflito comigo mesmo, sem saber para onde é que eu iria. Mas tudo começou lá aos 7 anos de idade, entre 7 e 8, quando eu começava a mexer na câmera da minha avó, né? Era uma Fujifilm, uma máquina fotográfica, e aí eu vi ali um interesse de saber como é que aquilo funcionava, né? Como é que aquela câmera produzia aquelas imagens. Eu gostava de ter controle sobre os enquadramentos. Ali foi onde começou tudo. E em 2012, no ensino fundamental, eu fiz o meu primeiro filme. Eu tive a oportunidade de, junto aos meus colegas, em um trabalho de português, com o Ramon, inclusive, ele vai estar assistindo aí. Era um filme de 5 minutos, acabou tendo uns 10 minutos. E aí a gente começou a usar o pano verde, né? O chroma key, que a gente está usando aqui também. Eu substituí o cenário, foi uma produção de época. Eu lembro que colocamos um armário e um cano assim, encostado na porta. E ali a gente criou um estúdio improvisado em pleno colégio, dentro da sala de aula. Vários professores liberaram as aulas deles pra gente começar a filmar. Foi uma semana muito divertida e foi o primeiro contato que eu tive com o cinema. Vou deixar com vocês aí algumas imagens desse filme hilário e já já eu volto. Gostaria de apresentar aqui minha sobrinha, filha de Madame de Valonce. Grande prazer conhecer você. Espero que goste de música. Nosso acordo acabou. Não existe mais possibilidade de você realizar sua missão. A nossa unidade termina aqui. Se é guerra que você quer, é guerra que você vai ter. Guerra. Terás a tua tão almejada guerra. Como pôde seduzir a minha amada Cecília? Meu orgulho não me deixa responder essa pergunta. Vamos resolver esse impasse. E aí, em 2013, eu tive a oportunidade, já no Colégio Divina Providência, um trabalho de literatura. Eu e mais 2 amigos, a gente teve a ideia de fazer um filme, de novo, né? Porque eu não estudava para a prova. Eu só fazia filme. Aproveitava as oportunidades de trabalho para convidar os amigos ali para fazer vídeos, os professores sabem disso. E a gente apresentava em vídeo os trabalhos, até trabalho de matemática. Na verdade, isso aí você já estava ensaiando, né? O que seria hoje. Era um laboratório, era um treinamento ali. E aí a gente começou a gravar esse filme que se chama Incertezas, né? Baseado na obra de Dom Casmurro, de Machado de Assis. Eu fiz o Bentinho, meu pai fez o José Dias, junto com a minha mãe, fez a Dona Glória. Uma querida colega minha chamada Júlia Lued, ela fez Capitu. E Eric Lacerda fez Escobar. Eu editei ele numa madrugada e simplesmente, dada a correria ali, não deu tempo de substituir o cenário de pano verde por fotos da época, né, fotos de 1919, e aí ficou verde mesmo. Mais tarde a gente descobriu que o pessoal que estava assistindo, eles gostaram dessa coisa do pano verde atrás, porque remeteu a uma coisa lúdica, né? Como é um cenário de época e se passa dentro de, teoricamente, um sonho, as pessoas começaram a adivinhar o cenário, né? Colocar ali as suas próprias subjetividades. Em 2013 foi quando começou realmente tudo. A gente fez uma viagem a Maceió, para a casa de uma tia minha, e aí lá a gente teve a ideia de fazer um filme, né? Um curta-metragem com o meu pai, sobre um personagem que estava vivendo ali uma crise existencial. A gente não tinha ideia ainda de nada sobre o filme, não tinha roteiro, não tinha diálogo, só tinha um esboço de um personagem que realmente estava em conflito com ele mesmo e estava em viagem. A gente começou a filmar, voltamos para Itabuna, e quando a gente regressou, eu encontrei a minha avó em um estado assim, mais avançado da doença de Alzheimer, né? Ela sempre, a minha infância toda foi convivendo com isso, e a minha avó, ela teve essa doença durante 10 anos, então o Alzheimer esteve presente nas nossas vidas de uma forma muito impactante. E aí a gente se tocou por isso e decidimos que o Alzheimer seria o tema central da trama. Meu pai logo concordou e a gente teve a ideia de fazer não apenas um curta-metragem, mas um média-metragem sobre um paciente de Alzheimer que está em viagem, né, e está à procura das memórias dele, né. Achamos perdido lá em casa uma fita VHS de filmagens antigas minhas,
Filmagens reais, quando eu tinha 1 ano de idade. Você pegou Mais a ou câmera, menos né? 1 ano e pouco, né? Você pegou uma câmera ali, eu não sei se era uma Super 8, você lembra o modelo da época, não, né? Não, eu só lembro que era aquele em VHS. Filmava em disco ainda, né? Fita. Em fita, VHS. Filmava em fita, Me parece. a mini VHS. E aí ele gravou 8 horas de filmagem. Então logo eu peguei essas fitas, a gente transformou em vídeo, né? Em DVD, e decidimos que seriam as memórias do personagem. Cinco anos de produção, basicamente improvisando tudo. Improvisando o roteiro, improvisando filmagem. Quando a gente viajava e sobrava assim uma grana para poder filmar alguma coisa, a gente filmava. E aí a família começou a ajudar, uma tia dava uma câmera, outra tia dava uma grana para comprar um equipamento de áudio. E aí eu fui começando a juntar as peças e criar a ABS Filmes, né? A ABS Filmes porque Ademilton Batista Santos, né, são as iniciais do nome dele, foi uma homenagem que eu quis fazer para meu pai. Hoje, a ABS Filmes é uma empresa, de fato, é uma produtora. A gente deu seguimento a ela e a gente atende nas áreas de publicidade, propaganda, cinema, TV também. E é uma produtora já que tem uns anos de mercado. A gente começou a trabalhar oficialmente em 2015, né? Desde lá a gente fez parceria com muitas pessoas. Hoje a gente tem vários equipamentos, inclusive drone. E a ideia vai ser levar essa produtora para um próximo nível, né? Uma produtora de propaganda e de cinema também. Mas tudo isso, a pensar que tudo isso nasceu de uma brincadeira, né? Talvez ali com um sonho de um aluno que queria filmar alguma coisa. E não convidou os colegas para participar. E como não poderia deixar de ter, né, o Pano Verde atrás de nós. Pois é, o Pano Verde tem história. A primeira entrevista nossa, que foi a entrevista do Tintim, lembra? E não só lembro, mas como eu vou fazer você passar esse mico. Não tá faça, passando aqui, pessoal. Não faça isso não. Então hoje vamos entrevistar Tintim. Por favor, entre aí, Tintim. Boa noite. Boa noite, Tintim. Boa noite. Esse apresentador, mas é isso mesmo, mas diante de um famoso celebridade, eu entendo. a gente fica assim, Claro, né? Você é claro. sempre foi meu ídolo, agora só me amar um pouquinho. O vídeo que a gente fez lá foi em 2012 isso aí. Foi 2000, acho que foi 2011 para 2012. Não foi nenhuma câmera de filmar, foi uma câmera fotográfica. A gente pegou ali e começou a filmar. Foi, na verdade, Tem muita história. Na verdade foi uma brincadeira, né? Que nós começamos a fazer. O filme, eu lembro que o filme de Tintim, ele estava em evidência. Foi na época né? que Spielberg lançou com Peter Jackson o Tintim, né? Em animação gráfica. Em animação gráfica. Tudo isso iniciou de uma brincadeira de criança e meu pai, ele sempre me apoiou, foi incrível isso. Em vários momentos eu fraquejei, eu pensei em fazer direito, fazer publicidade, fazer
até medicina, outras áreas que não tinha nada a ver, mas eu senti ali no fundo que é engraçado isso, né? Quando você já nasce com uma coisa e você tem que modelar ela, independentemente de classe social, independentemente de se você domina isso que você tem talento. Mas quando você nasce com um objetivo, com uma predisposição para uma coisa, é bom investir. Porque o pai que faz isso, ele incentiva o filho, além de dar uma confiança extrema para o filho, para fazer aquilo que ele gosta, ele está investindo realmente num potencial profissional ali que pode deslanchar, né, futuramente para aquilo que ele escolheu fazer, seja para música, seja para o cinema, seja para qualquer tipo de profissão.